Om Stapakaya Chandamasya Sarvadharma Isvarupni Avatara Varistaya Ram Krishnaya Te Namaha. Saudações a ti, que pelos ensinamentos de vida reuniu o coração de todas as religiões, vias, caminhos, encarnação especial, encarnação de nossa época. Saudações a ti, Thakur Sri Ramakrishna Paramahansa. Meus queridos amigos, que alegria imensa estar aqui com vocês, novamente reunidos, para podermos ouvir os ensinamentos maravilhosos, o néctar das palavras santas de Sri Ramakrishna Paramahansa, contidas no livro tão especial, Sri Ramakrishna Kathanamrita, literalmente isso, o néctar das palavras de Sri Ramakrishna, escrito por Mahendranath Gupta, o discípulo M, não é? Esse devoto discípulo direto de Sri Ramakrishna que reuniu as memórias e mesmo registro, né, no momento das conversas que Sri Ramakrishna teve com os devotos, nos quais M estava presente, entre os anos de 1882 e 1886. Aqui estamos em uma reunião no dia 25 de outubro de 1885. Né? E estamos em uma casa um pouco afastada do lugar onde Sri Ramakrishna vivia, que era o templo de Dakshinamurti. Porque Sri Ramakrishna está tratando da sua doença, um câncer na garganta. E tudo que podemos perceber nessas palestras que está acontecendo nessa casa, em Champur, é que há uma atmosfera de tristeza por parte dos devotos, porque todos vão tomando a consciência de que não há possibilidade de livrar Thakur daquela doença, de que é uma doença fatal e talvez o estado seja mais próximo do terminal. Sri Ramakrishna é atendido pelos seus devotos, que fazem tudo por ele, e tem um médico que cuida dele, que ama muito Sri Ramakrishna, embora seja uma pessoa de mente voltada para o pensamento do impessoal, uma pessoa racionalista, uma pessoa de ciências, mas que não consegue se desvincular de Sri Ramakrishna, não atesta tudo que Sri Ramakrishna diz, não consegue confirmar toda o vigor das afirmações devocionais das pessoas, mas ele está lá, sempre lá, cada vez mais lá. E ele é um indivíduo que recomenda a Sri Ramakrishna uma mudança radical do seu modo de vida, deixar de falar tanto, deixar de desgastar tanto a sua garganta. Isso poderia dar a ele algum tipo de chance de melhora, algum talvez aumento do tempo de vida, talvez, sobretudo, aumento na qualidade desse tempo de vida. Mas Sri Ramakrishna não entende como poderia deixar de usar o seu corpo para fazer o serviço que a mãe manda ele fazer, que é explicar às pessoas como damos sentido à nossa vida, como fazemos a nossa vida encontrar a sua realização, que é buscar conhecer Deus. Né? Então, nessas conversas que estamos tendo aqui nessa casa, os temas são esses, assim, fundamentalmente, né? A dificuldade do médico de compreender o Deus pessoal. Sri Ramakrishna vai falar então muito do Avatara, vai falar muito da relação devoto com Deus. A questão da entrega, da renúncia, né? Os temas do êxtase, da simples adesão religiosa formal, do sacrifício, da vida e da morte, né? Esses temas tão importantes, tão próximos da nossa vida, vão estar sendo considerados aqui. Já estamos falando, né, nesse âmbito no último episódio, sobretudo.
E aqui continuamos nesta mesma tendência, não é? E eu sempre penso, né, que ao fazer a apresentação desse Sri Ramakrishna Kartanrita, eu fico a pensar que o sentido dessa exposição é compartilhar com as pessoas um conteúdo tão maravilhoso, tão único, mas que só poderá ser percebido assim por algumas pessoas que têm a mesma impressão sobre a vida, sobre as coisas. Certamente seria muito melhor se tivéssemos, né, à frente desse trabalho de apresentação do Sri Ramakrishna Kartanrita uma pessoa com qualificações, uma pessoa inteligente, uma pessoa carismática, uma pessoa santa. Evidentemente eu não tenho essas qualificações, sou uma pessoa bastante desilustrada, mas na verdade o que eu fico pensando é que o meu papel aqui não diz respeito à minha personalidade, mas sim em apresentar esse conteúdo que eu espero que alcance os seus destinatários, pela graça de Deus, todo bendito. Tá bom, meus amigos, então possamos seguir aqui com este senso de privilégio, que é poder ouvir os ensinamentos de Sri Ramakrishna. Não sou aqui um representante de nenhuma tradição, de nenhuma escola, de nenhuma linhagem, de nenhuma instituição, de nenhuma sampradaya, de nada disso. O que eu sou aqui é um leitor, apresentador, aquele que está anunciando o que Thakur ensinou. E eu sei que mesmo isso é muito grande, mesmo para isso eu não sou qualificado, mas a minha esperança é que todos aqueles que sentirem afeição por Sri Ramakrishna vão conseguir ir direto ao ponto da graça dos seus ensinamentos. Muito bem, então estamos lá, nesse dia 25 de outubro, nessa casa. Sri Ramakrishna está ali para ser tratado. Estamos aqui na continuidade dessa reunião, tem o médico, tem os outros devotos, houveram cânticos, não é? E terminávamos a exposição passada, o último momento da leitura, Sri Ramakrishna estava explicando a questão do Avatara, estava dizendo, de fato, Deus está em tudo, Deus está em todos, mas para nos relacionarmos com Deus, temos que ir ver a pessoa de Deus. E aí ele fazia uma analogia que é em relação à vaca. A vaca tem leite, mas você não tira leite do rabo, do pé, do nariz, do focinho, você tira do chifre, ele dizia espremer o chifre, você tira do úbere. Então, do mesmo modo, para nos relacionarmos com Deus, temos que nos relacionar com o seu aspecto Bhagavan, seu aspecto pessoal, não é? Deus está no nosso coração como controlador interno, Paramatma. Deus, a sua energia manifesta tudo isso, né? A sua Shakti, Brahman, manifesta-se tudo. Mas o Senhor pessoal, o Senhor dos devotos, é esse buscado por aqueles que têm devoção. É apenas assim que você pode conhecer Deus. Você pode ter a consciência intelectual de que você está em Deus e que Deus está em você. Mas como você se relaciona com Deus? Esse era o tema. Capítulo 4, então. Alegrando-se com os devotos. A conversa continua assim quando o médico vem ver Thakur. Sentando-se, o médico diz, acordei de repente ontem à noite, às 3 da manhã. Eu só conseguia pensar em você. Achei que você poderia pegar um resfriado e pensei em muitas outras possibilidades. Veja, o médico, ele apresenta aqui esse antagonismo, né, as ideias de Sri Ramakrishna sobre muitos aspectos, mas ele está completamente apaixonado por Sri Ramakrishna. Completamente rendido, né? E ele pensa muito em Sri Ramakrishna como seu paciente e também como uma pessoa amada, né, do seu coração. Então, Sri Ramakrishna disse, eu não posso falar para esse médico para ele meditar em mim, como poderia falar para um devoto. Mas ele já faz isso naturalmente. E assim é, e assim é. Às vezes pensamos, né? Muitas vezes quando estamos nesses caminhos dármicos, né? Vem a questão, precisamos de uma iniciação, precisamos de um guru, ou podemos apenas repetir o nome? Todos os shastras e orientações de grandes santos dizem que a iniciação é uma coisa necessária. Porque ela nos dá um impulso, porque ela nos dá a graça, porque a corrente verdadeira, né? Aquilo Swami Vivekananda dizia, né? Existe alguma verdade no conceito
católico, ortodoxo, cristão de sucessão apostólica, que é a ideia de que é necessário que haja uma transmissão vindo de uma fonte fidedigna. Não apenas porque o ensinamento, né, vem sendo testado há muito tempo, mas também porque carrega-se, né, uma graça na vida dessas pessoas que podem transmitir graça, grande seres o fazem. É claro que no caso da sucessão apostólica há um certo institucionalismo que deforma, né? Se transforma tudo isso num cargo, e aí evidentemente que há uma perda desse valor. Mas no que diz respeito à transmissão guru-discípulo, a ideia é que uma pessoa que conheceu Deus possa transmitir alguma coisa. E isso faz uma força de uma linhagem. Então, sim, podemos considerar o mérito disso. Mas nem isso não é fácil, não é simples. Porque você pode, às vezes, querer muito receber iniciação e tudo mais, mas é necessário que o discípulo busque o guru e que o guru aceite o discípulo. É mútuo. Não é simplesmente o guru que tem que aceitar o discípulo também tem que aceitar o guru. Tem que testá-lo. O guru testa o discípulo testa o guru. Precisa haver essa sinergia, essa afinidade. E às vezes não é tão simples. Não é? Você quer seguir um caminho espiritual, por exemplo, orientado pelas luzes de Sri Ramakrishna. Será que é tão simples chegar num simples endereço onde tem o nome Ramakrishna e está tudo ok? Será que é assim? Será que é simples assim? Não é? Sem você entrar no institucionalismo, ok? Mas o que diz a afirmação de muitos santos? Dizer que quando você... Então você está fazendo, né, a oração do nome, Japamala, com fé, com sinceridade, com devoção, talvez você ainda precise da iniciação. Talvez você ainda precise do mantra dado pelo seu guru no seu ouvido. Você precisa do bija, da semente. Você não tem isso, mas você tem essa sinceridade. Então Deus vai colocar para você os meios, né? De você ter essa necessária ferramenta. Sri Ramakrishna dizia isso, né? Talvez a pessoa precise de muitas coisas para realizar algo. Ele falava numa analogia, né? O sujeito precisava de um remédio, um antídoto. Ele precisava, um dia tal, quando tivesse estrela tal, num dia de chuva, encontrar numa caverna uma caveira, que nela tivesse uma água e um rato fosse ali, que ao mesmo tempo uma cobra. Uma série de combinações que é o exemplo do impossível. Mas ele tinha tanta determinação que Deus o ajudou e todas as coisas se reuniram. Então dizia Sri Ramakrishna, talvez seja necessário você ter certas coisas, como por exemplo guru iniciação. Se você for sincero, as coisas vão se encaminhar. Se for necessário, vai acontecer. Então aqui, o médico, ele era sincero na sua devoção a Sri Ramakrishna. Talvez ele não fosse formalmente instituído nas crenças dos devotos Vaishnavas, dos devotos Saivas. Talvez ele não tivesse uma crença assim. Talvez ele tivesse desconfianças com a religião. E quem pode culpá-lo? Não é? Talvez ele não entendesse o discurso de Sri Ramakrishna sobre o Avatara. Mas o fato de que ele pensava em Sri Ramakrishna constantemente, é claro que a sua vida se transformava. Ele abdicava de ganhar dinheiro com a medicina e passava 6 horas na companhia de Sri Ramakrishna e perdia muitos clientes. Mas ele não podia evitar. Então, é assim que acontece, não é? A sinceridade nos faz alcançar também as oportunidades. Muito bem. Então Sri Ramakrishna dizia para o doutor, eu tive tosse e dor na garganta. Bem cedo pela manhã, minha boca estava cheia de líquido. Sinto como se um espinho estivesse espetando-me. O médico disse, eu ouvi isso pela manhã. Mahimacharan continua falando sobre sua visita a diversos lugares na Índia. Ele diz, na ilha de Lanka, atual Sri Lanka, né, naquele tempo, Ceilão, governado pelos britânicos, ninguém ri. Uma afirmação bastante estranha. O doutor Sarkar ouviu isso e diz, deve alguém que ri lá. Eu vou ter que perguntar sobre isso. Muitas vezes existe essa expressão, né? As pessoas vão a algum lugar, têm contato com pessoas, por uma série de circunstâncias, talvez as pessoas não sejam muito simpáticas. Talvez seja culpa sua. E as pessoas às vezes tomam aquilo como uma expressão geral, né? Quem já não ouviu isso, né? Ah, os fulanos são assim, os ciclanos são assados. Essas generalizações são sempre infelizes, né? Profissão médica e Sri Ramakrishna. Subtítulo, né?
Agora o tema da conversa se volta para a profissão médica. Sri Ramakrishna diz para o médico: muitas pessoas têm alta consideração à vocação do médico, mas a profissão só seria mais elevada se o médico tratasse os seus pacientes gratuitamente, apenas por compaixão pelo seu sofrimento. O médico fica com o coração duro quando cobra honorários. A base disso é como examinar fezes e urina só para ganhar dinheiro. Ou seja, que é uma coisa elevadíssima, acaba se tornando uma coisa muito pequena quando apenas dinheiro é o seu objetivo. Se ele realmente está falando algo aqui, isso pode fazer coçar na nossa cabeça e dizer assim, poxa, mas caramba, né? A pessoa estudou e tal, e... Embora aqui, por exemplo, na realidade do Brasil, quase sempre, né, as pessoas que fazem medicina e tal, fazem as faculdades mais concorridas e mais caras, ou às vezes públicas, não são caras, mas o que, né, precedeu são escolas de elite, e muitas vezes as pessoas são de classe alta mesmo. Não é assim em todos os casos, não vamos generalizar, não é? Mas em grande medida é assim. Mas ainda assim a pessoa tem o direito de ganhar a sua vida com o suor do seu rosto, não é verdade? Trabalhar. Então qual seria o problema de ganhar dinheiro com o exercício da medicina? Sri Ramakrishna está falando, para que isso seja considerado assim divino, elevadíssimo, como as pessoas tendem a tratar, porque tratam da saúde, a saúde é a vida, as pessoas valorizam muito a vida dos seus corpos, não tendo consciência espiritual, acham que é só isso mesmo, né? Então o médico como uma espécie de sacerdote de um mundo materialista, né? E, e o inverso também serve, né? Quando você fala às vezes de pessoas religiosas, você fala como médico de almas, né? Então seria Ramakrishna diz, para fazer essa elevação, só se a pessoa trabalhasse altruisticamente, né? E não apenas por dinheiro. Porque por dinheiro fica uma coisa menor. É claro que Sri Ramakrishna está dizendo isso dentro de uma dimensão do possível. Sri Ramakrishna já falou tantas vezes, você tem obrigação com as circunstâncias da vida. Você tem que trabalhar, tem que colocar comida em casa, tem que, né, ser responsável por si mesmo. Isso é um valor para Sri Ramakrishna. Mas você precisa sempre realizar as coisas com o ponto de vista do divino. Então, se você pratica medicina, que você possa reservar um tempo para praticar isso também de modo gratuito, né? Para que isso não se torne apenas mais um trabalho do mundo. Muito bem. Então o médico diz: se alguém fizer apenas isso, certamente está errado. Mas falar sobre mim para você seria egoísta. O que o médico diz? Eu também concordo que uma pessoa deve reservar um tempo para o trabalho altruísta. Eu faço isso. Mas o que ele está querendo dizer? Eu não vou ficar aqui me gabando, né? Então Sri Ramakrishna diz: sim, é muito bom que você possa praticar a medicina de maneira altruísta para ajudar os outros, se você puder fazê-lo. Ou seja, também diz aqui, dentro das possibilidades, né? Todos nós temos esses dilemas, né, em relação a toda a nossa vida. Será que eu devo fazer caridade? Sri Ramakrishna diz: se você não tem misericórdia pelas pessoas, nem ser humano você é. A Santa Mãe Sri Saradadevi dizia o mesmo. Como é possível uma pessoa que não tenha misericórdia? É como se fosse um animal, não é? Então é claro que nós devemos ajudar, mas como ajudar? Na medida das nossas possibilidades, sem dúvida nenhuma. Não é verdade? A gente só pode fazer pouca coisa, mas a gente tenta fazer. Pelo quê? Com misericórdia. Não é? Não é processo de culpa. Não é para alcançar méritos. Isso não é altruísmo. Para alcançar méritos, não é altruísmo. Para nascer como um Arat, não é altruísmo. Para ir a mundos superiores, não é altruísmo. Para ver Deus, não é altruísmo. Para servir os outros, porque eu sei o que é sofrimento e não gosto de sofrer, e acho também que eu não quero ver outros sofrendo, altruísmo. Porque Deus perpassa todos. E eu amo Deus profundamente, altruísmo. Por que é altruísmo quando é Deus? Porque você ama o outro, Deus. Né? Quando você consegue amar as outras pessoas assim também, por elas mesmas, isso também é altruísmo. Né? Então isso é avançado espiritualmente. Né? Muito bem. Então Thakur continua. Mesmo assim, qualquer que seja o trabalho que um homem faça, ele deve manter a companhia dos santos de vez em quando. Se um homem é devotado a Deus, ele próprio buscará a companhia santa. Costumo dar essa ilustração.
um fumante de maconha faz companhia a outros fumantes de maconha. Se ele vê alguém que não fuma, ele sai abatido ou se esconde. Mas quando ele vê outro fumante de maconha, fica cheio de alegria. Todos riem. Mais uma vez, um abutre faz companhia a abutres. O que ele está querendo dizer? O fumante de maconha aqui, a interpretação geral é que existem certos sadhus, certos renunciantes, são muito assim, né, abdicados de todas as posses e que eles fumam um cachimbo com maconha. E que eles, então, praticam entre eles, né? Compartilham entre eles. Tem nesse compartilhar uma alegria. Mesmo entre aqueles que não fazem parte desse círculo de ascetas, os maconheiros assim mais convencionais também têm essa prática, né? De repartir. Nós poderíamos colocar aqui com fumantes comuns ou pessoas que bebem. Uma pessoa que bebe gosta de beber com outros. Talvez seja assim, né? De modo geral. As pessoas querem partilhar dos seus gostos, querem conviver com os seus iguais. No final, Sri Ramakrishna diz: um abutre vive com o outro. Muitas vezes o abutre aqui nas palavras de Sri Ramakrishna é usado de modo meio depreciativo, né? Como aquela pessoa que vai lá longe, lá em cima, mas só olha para as carniças, né? Falando do erudito, né? Que se elevou muito, mas só consegue olhar para quem é mais rebaixado. O ponto aqui desse exemplo é dizer que se você leva sua mente para o divino, você quer se reunir com pessoas que praticam vida divina. Por isso que sadhu sangha é importante para que você se fortaleça nesta associação. A associação sátvica, né, que dá origem à questão do satsang, né, ouvir um discurso numa associação, sangha, né, sátvica, satsang, tem esse fundamento, né? Ainda que você busque praticar as coisas boas, de tempos em tempos você tem que se recarregar. Então, discriminação e meditação, só Deus é o agente, ó Senhor, dê-me amor por ti, com lágrimas nos olhos, reunião com os sadhus, sadhu sangha, sadhu seva, servi-los, estar na companhia deles. Quem são esses sadhus? São aqueles que só pensam em Deus. Não confundir isso com simples associação religiosa. Ainda que também a associação religiosa, pura e simplesmente, seja uma coisa muito positiva. Nesse sentido, se você não está apenas, né, formalmente batendo ponto da sua carteirinha religiosa, mas porque você percebe que ali há hinos, ali há conversas elevadas, mesmo que você não tenha diante de você um Sri Ramakrishna, um Ramana Maharaj, esses são raros, não é verdade? Mas você pode encontrar pessoas que são sinceros praticantes, que estão falando sobre isso, que estão indo ao Shastra, indo às escrituras, indo ao ensinamento dos santos, meditando humildemente sobre isso, cantando o hino ao Senhor com fervor no coração. Então esse ambiente, ele é muito favorável. Por quê? Porque todo o resto da nossa vida é simplesmente examinar fezes e urina para ganhar dinheiro. Não é verdade? Então, a gente pode buscar esses meios, deve buscar aqui segundo Sri Ramakrishna. Sabia aquela coisa, né? Ser espiritual sem ser religioso. É muito difícil, né? Porque o que é ser espiritual mesmo? Muito bem. O sadhu tem compaixão por todos os seres vivos. Subtítulo. O médico diz: e um abutre voa com medo do corvo. Eu digo: por que servir apenas ao homem? Você deveria servir a todos os seres vivos. Muitas vezes eu jogo pequenas bolinhas de farinha de trigo aos pardais, e bandos deles sobem no telhado. Sri Ramakrishna diz: bom, isso é muito bom. As pessoas que alimentam outras criaturas vivas são santas. Pessoas santas dão açúcar às formigas. Muito importante, não é? Esse tema passa muitas vezes pela vida dos buscadores aspirantes espirituais. Relação com os animais. Como é a relação com os animais? Será que as pessoas perdem tempo com os animais? Há tantas pessoas na rua com fome, a pessoa tem um cachorrinho, um gatinho, cuidam de animais. Será que isso é contraditório? Será que isso é absurdo? O médico e o Sri Ramakrishna estão conversando sobre não, porque todas as criaturas são da mesma natureza, não é? A parte física dos nossos corpos vem da mesma Shakti.
A nossa alma imortal e eterna também é energia do Senhor, em todos os seres. O Atman nunca foi tocado pela matéria, isso é verdade, né? Nós temos a ideia de que o Atman está preso ao corpo. Não é isso. O Atman é da natureza de Brahma. O Atman é da natureza de Deus. Qualitativamente, da mesma qualidade. Mas nós nos associamos a esse composto corpo, mente e personalidade em muitas formas, inclusive nas formas animais. Mas mesmo que você tenha dificuldade de acreditar que a alma que habita o ser humano também pode habitar uma planta, um animal, e ache que isso não entra na sua cabeça, isso não deve prejudicar o seu senso de que ser misericordioso para com todos os seres é uma coisa muito boa espiritualmente. Porque você pode também perceber que os animais sofrem, que os animais sentem. Né? Então, por qual razão não iríamos buscar? Então, o doutor aqui, o doutor Sarkar, está indo por esse caminho, está falando, ainda que eu não seja da turma dos cachorros e dos gatos e dos pombos e dos pardais, por que não? Eu lembro que quando eu era criança, eu era muito, muito, muito apaixonado por animais. Muito. Assim, de saber os nomes científicos dos bichos, de bichos de todas as espécies, insetos, mamíferos. Eu era uma criança que eu chorava quando via aquelas cenas de matando o bebê foca, sabe? Essas coisas assim. Eu era muito, muito sensível a esse tipo de coisa. E eu lembro que é, eu tinha o costume de descer assim no condomínio, no conjunto habitacional onde eu morava. E tinha um estacionamento, assim, eu levava um saco assim com pão e distribuía para os pombos. Havia um, havia dois, daqui a pouco tinham milhares. Assim, não existia a consciência de que os pombos trazem doenças, essas coisas todas. Talvez não fosse a coisa mais saudável de fazer. Sei que eu amava aquilo, amava. E via todos aqueles bichinhos e pensava assim, pensava mesmo, falava assim, nossa, são como nós, não é? Assim, são os companheiros que vêm. E Deus deve saber de cada um deles. Eu era uma criança muito, muito, muito assim, né? Pensava muito nessas coisas. E tipo, esses meninos que faziam maldade com os pombos, amarravam coisas nas perninhas dos pombos. Nossa, eu certa vez entrei numa briga, apanhei bastante por causa disso, de pessoas que faziam maldade com passarinhos. Nossa, isso rasgava meu coração. Depois, com o tempo, esse vínculo com as questões dos animais foi diminuindo um pouco. Eu, depois de um tempo, sempre tive algum bichinho em casa, né? Sempre tive um cachorrinho, depois tive um gato. Tínhamos passarinhos também. Hoje eu não teria, mas na época tínhamos um periquitinho, um twin. Eu tinha tido um coleiro anteriormente. E sempre pensei assim, pensava que os animais, eles. Você vê um animal brincando, né? Nossa, tem uma alma ali dentro, né? E pensava, né? Não é difícil você entender que o animal merece respeito, né? Depois de um tempo avançando na vida, eu comecei a praticar o costume de ter a dieta lacto-vegetariana. E eu lembro que certa vez um grande amigo, um querido amigo, ele me apresentou a possibilidade de entrar num negócio, né, que o sogro dele estava querendo desenvolver, que era um criador de codornas. E, né, nos chamou assim para um dia para ver um vídeo e tudo mais. Esses vídeos tipo assim Globo Rural, ou vídeos, sei lá, Senai, Senac, essas coisas, né? Ensinando o processo todo aí, falava da lucratividade, falava das potencialidades, falava das condições de investimento, essas coisas que você tem que saber. E a gente ia visitar um sítio, inclusive, para ver se, de repente, né, entrava assim numa parceria. E aí eu comecei a ver o processo, a gente pegava as codorninhas assim, jogava o bichinho lá e tal. E eu pensei assim, falei, quero julgar ninguém, mas eu não posso. Eu e minha esposa falamos assim, acho que a gente não tem condições de ganhar dinheiro com isso não, né? Sem julgar ninguém, né? Minha esposa, por exemplo, né, não é lacto-vegetariana. Mas é um pouco diferente, né? Quando você para pensar assim. Eu sei que isso, né, traz muitas discussões, as pessoas, né, extrapolam, exacerbam as suas considerações e aí, não é? Eu compreendo, né, a dimensão da vida animal, a dimensão da vida humana são diferentes. Se você está numa ilha deserta, numa ilha, está você, uma outra pessoa e uma galinha, aí vocês pensam, afinal de contas, como vão sobreviver? Será que vão tirar aqui no para o ímpar para saber quem vai morrer? Não, a galinha vai morrer, ok? Evidentemente, né? E entre os animais nós vemos gradações. Um carro atropelou um cachorro, é uma coisa extremamente pesarosa.
carro atropelou uma formiga. Não é a mesma coisa. Então nós, evidentemente, que mensuramos as coisas, né? O ser humano tem uma prioridade, sim, em relação aos animais, definitivamente. Ah, isso é especismo. Ah, faça como você quiser, pense como você quiser, caracterize como você quiser. Mas nós devemos, sim, ter uma dimensão de respeito maior com o ser humano, sem dúvida nenhuma. Mas isso não deve nos impedir de perceber que os animais são vivos e vivos são alma. Ah, mas como? Porque não tem raciocínio? Como uma palmeira pode ter uma consciência? A consciência está adormecida por causa daquele hardware. Já falei sobre isso várias vezes, né? Aquele DVD que foi numa televisão preto e branco sem som. Não reproduz o som e as cores, mas ele tem. Não é? Muito bem. Então, Sri Ramakrishna disse: as pessoas santas dão açúcar às formigas. Veja, é contraproducente, né? A formiga está roubando o seu açúcar. Mas você começou a pensar um pouquinho na formiga e falou assim: coitadinha, ela também tem sua família. Ela também tem direito de viver. Veja, pessoas santas pensam assim, porque a gente, é claro que se você levar isso, a sua casa daqui a pouco tá cheia de insetos e tudo mais, mas pensa nos sadhus completamente renunciados que vivem no mundo. Eles vivem assim, porque eles foram tomados de uma loucura divina. Ok? Muito bem. O médico pergunta, não haverá canto hoje? E Sri Ramakrishna diz para Naren, por favor, cante um pouco. Naren canta acompanhado de instrumentos musicais. Doce é o teu nome, ó refúgio dos humildes, chovendo como néctar em nossos ouvidos e nos confortando, ó amado de nossas almas. O tesouro do teu nome é a morada da imortalidade. Aquele que canta o teu nome torna-se imortal. Quando o néctar do teu nome toca os nossos ouvidos, apaga naquele instante a profunda angústia de nossos corações. A doce música do teu nome enche o coração de doçura, ó mestre de nossos corações e alma de nossas almas. Uma linda descrição em cântico do porquê devemos cantar o santo nome. Quando dessas qualidades todas. Estamos falando, chamando a atenção de Deus para nós. Ah, mas Deus não tem atenção sobre tudo? Novamente, você não pega o leite no chifre, no Uber. Relação se faz necessário. Cantar o santo nome, o nome e Deus são o mesmo. Né? Então ele diz aqui, refúgio dos humildes, né? Que é um dos epítetos de Sri Ramakrishna, cantado em hinos compostos pelo próprio Naren no futuro. Né? No hino Om Rim Ritam você tem isso repetidas vezes. Né? O amigo dos humildes. Né? E lindo hino que fala sobre isso, né? O tesouro do teu nome é a morada da imortalidade. Quando você estiver repetindo o santo nome de Deus no seu exercício de japamala, no seu cordão de oração, não pensa que isso é uma mecânica para que você cuide da qualidade da sua mente. Isso é verdade. Mas o fundamental é que você está com Deus profundamente. Quando está concentrado no seu nome. Né? A doce música do teu nome enche o coração de doçura. Ó mestre de nossos corações e alma de nossas almas. Alma de nossas almas. Paramatma. Ok? Naren canta outra música. Ó mãe, enlouquece-me com teu amor. Que necessidade tenho eu de conhecimento ou de razão? Com o vinho do teu amor me embriaga, você que rouba o coração dos seus devotos. Afogue-me no oceano do seu amor. Neste mundo, seu hospício, alguns riem, alguns choram, alguns dançam de alegria. Jesus, Buda e Gauranga, todos estão bêbados com o vinho do seu amor. Quando, ó mãe, me juntarei à sua abençoada companhia? Nos céus também está sua loucura, como guru, como discípulo. Quem poderá entender esse jogo de amor? Ó mãe, que estás louca de amor, que és verdadeiramente a glória dos loucos, faça com que este seu mendigo, Prendas, que é o autor da canção, seja rico com o tesouro do amor. Veja, canto sobre o embriagar-se no amor divino. Né? Eu já falei tantas vezes aqui que os sufis, os místicos do Islã, usam muitas vezes a metáfora, né, da taverna. Eles estão atrás do vinho, estão loucos, bêbados. Veja, né? Uma provocação, né, ao senso comum. Os muçulmanos não tocam em vinho. Como que santos estão em tavernas bebendo vinho? Porque a taverna não é o lugar de se vende bebida. Sri Ramakrishna falou aquele guiz, né? Alcoólatra, que dizia: o senhor tem uísque? Disse: uísque eu não tenho, mas eu tenho aqui uma bebida que, se você beber, você nunca mais vai querer outra.
Então Girish disse: ó Senhor, dei-me dessa bebida. Vá. E ele realmente se embriagou com ela. Vá. Então, a mãe é a fonte, a mãe ideal aqui, ideal de Deus, é a própria loucura divina, fonte. Não é? Então diz: Jesus, Gauranga, Buda. Veja a universalidade desse cântico. Todos eles estavam tomados dessa espiritualidade. Todos eles eram uma manifestação disso. Tá? As pessoas não vão conseguir ver muita conexão entre Buda, Jesus e Gauranga. Mas eles são esses completamente tomados pelo amor divino. Tá? Após o canto, segue-se uma visão incrível. Todos parecem loucos, dominados pelo êxtase divino. Sacudindo seu orgulho acadêmico, um erudito se levanta e cita: Mãe, me enlouqueça com seu amor. Que necessidade tenho eu de conhecimento de razão? O próprio Narendra cantando, né? Narendra cantando. Vijay é o primeiro a se levantar. Ele fica ali intoxicado pela emoção divina. Então Sri Ramakrishna se levanta, tendo esquecido por um momento a dor grave e incurável do seu corpo. O médico está à frente dele. Ele não está consciente nem mesmo de seu paciente. Naren, o mais jovem, tem um outro Naren, que não é o Naren Swami Vivekananda, está em estado de Bhava Samadhi. E Latu também. O Dr. Sarkar, um estudante de ciências, fica maravilhado com essa cena incrível. Ele vê que aqueles que estão em êxtase não têm consciência do mundo exterior. Eles estão todos imóveis. À medida que a intoxicação diminui, alguns choram e outros riem. Eles parecem um grupo de bêbados. Novamente, né? É disso que se trata. É disso que se trata. Algumas pessoas vão dizer assim: o transe, eles estão em transe. Não, estão em transe. Eles estão supraconscientes. Transe estamos nós. Transe estamos nós. Não é? Ganhando dinheiro com exame de urina e fezes. Nós estamos em transe. Só esses estão conscientes. Eles estão supraconscientes. Tá? Muito bem. Capítulo 5. Com os devotos. Sri Ramakrishna e o controle da raiva. Depois disso, todos se sentam. São 8 horas, 20 horas. A conversa recomeça. Sri Ramakrishna diz para o médico: o êxtase divino que você acabou de ver, como eles o chamam em sua ciência? Você acha que é tudo fingimento? Veja, Sri Ramakrishna sabe que está falando com alguém que é um representante deste tempo. Representante desta época, no seu sentido de não, essa coisa de espiritualidade é coisa de gente retardado. Né? E o doutor diz para Sri Ramakrishna: quando tantas pessoas estão nesse estado, parece ser natural e não um fingimento. Ele diz para Naren: quando você estava cantando, ó mãe, deixe-me louco com seu amor, que necessidade tenho eu de conhecimento ou razão, eu também não conseguia me controlar. Eu também me levantei. Como eu poderia fazer? Foi muito difícil para mim controlar minha emoção. Achei que não deveria fazer uma exibição disso. Ou seja, você vê, ele foi levado pelo sentimento de amor profundo, de grande sensibilidade, mas ele controlou, falou: não posso, não posso aqui, não, deixa eu me controlar, não vou me juntar a eles. Né? Sri Ramakrishna diz para o médico: você inabalável e imóvel como o monte de Sumeru. Todos viram. Você é uma alma profunda. Ninguém reconheceu a profundidade da emoção de Rupa e Sanatana. Rupa Goswami e Sanatana Goswami, discípulos diretos de Gauranga Mahaprabhu. Aqueles que se tornaram depois os grandes Goswamis, expositores da doutrina do Acintya Bida Bida, né? Da inconcebível diferença e igualdade, doutrina do Gaudiya Vaishnavismo, não é? Sri Ramakrishna cita incontáveis vezes porque Sri Ramakrishna reconhece a divindade de Gauranga, coisa que só os Gaudiya Vaishnavas fazem. Só os Gaudiya Vaishnavas reconhecem Gauranga como encarnação divina. Sri Ramakrishna também. Sri Ramakrishna reconhece o ideal de Radha e Krishna como mais elevado, mais alto. Outras escolas fazem isso também, né? Como a Sampradaya de Nimbaka,
né? Que não reconhece Gauranga, mas reconhece o ideal do casal divino em Radha e Krishna. Então, Sri Ramakrishna está falando de Rupa Sanatana Goswami. Aqui está falando a respeito disso, né? Esses profundos indivíduos em êxtase profundo, que eram também grandes filósofos, né? Então, continua Thakur. Se um elefante entra num pequeno lago, tudo fica de pernas para o ar. Mas se mergulhar num lago profundo, não haverá perturbação. Ninguém nem percebe. Radha disse a sua amiga Gopi: Amiga, você está chorando muito por causa de sua separação de Krishna, mas veja como meu coração está duro, não há nenhuma lágrima em meus olhos. Então Vrinda, que é essa outra Gopi, diz a Radha: Você não tem lágrima nos olhos, mas isso tem significado. O fogo da separação está sempre queimando em seu coração. Assim que as lágrimas caem em seu olho, elas secam com o calor do fogo. Veja que lindo comentário que está falando sobre as gradações do amor. Radha diz a Gopi: Viu? Você está chorando porque Krishna não está mais aqui. Krishna deixa, né, a terra das Gopis e dos Gopas e vai reinar. E o senso de separação profundo aqui dessas moças, daquele povo, por Krishna é a simbologia do sentimento que temos como almas vagando nesse mundo sem a visão do Nosso Senhor. Ele está dizendo: Você tem lágrimas, eu não tenho. Veja como eu tenho um coração duro. Radha diz a Vrinda. E Vrinda diz: Não, não é isso. É que tal é a sua intensidade do seu amor que o seu corpo está em chamas. E quando as lágrimas vêm, elas evaporam. Tá? Então, disse Ramakrishna, às vezes a manifestação externa pode parecer que a pessoa é fria. Não, é porque a pessoa está tão profundamente enraizada. Aqui está fazendo um grande elogio ao doutor. Porque o doutor pensa em Thakur o tempo inteiro. O doutor é um devoto. Mas ele é um devoto assim, né? Low profile. Ele está ali. Não, não posso admitir. Eu não fico como um louco. Mas o que está acontecendo nesse lago profundo é a visão positiva seria uma vista dele. Não é? O médico diz: Eu não posso vencê-lo na discussão. Risada. Ou seja, o médico está sempre ali colocando o ponto de vista de fight, o ponto de vista impessoal, o ponto de vista sereno. E Sri Ramakrishna vem com seus argumentos poderosos da devoção. Como pode ser vencido? Não pode. Vocês podem tentar, mas é impossível. Aos poucos eles falam de outras coisas. Sri Ramakrishna começa a descrever seu primeiro êxtase e como controlar a luxúria, a raiva e outras paixões. O médico disse: Eu ouvi dizer que uma vez você estava em êxtase e um sujeito malvado veio e te chutou. Sri Ramakrishna disse: Você deve ter ouvido isso de M. Rabindranath Gupta, o autor do Evangelho, autor do Katanita. O homem era Chandra Aldar de Kaligats. Ele visitava frequentemente Mathur Babu, que era aquele milionário que cuidava do templo, né? Que era o proprietário de todo esse complexo. Eu estava deitado no chão, dominado pela consciência de Deus. Estava escuro. Chandra Aldar pensou que eu estava fingindo para ganhar o favor de Mathur. Ele entrou na sala e me deu um chute muito forte. Todo mundo disse que Mathur Babu deveria ser informado, mas eu os proibi. Claro. Depois de um tempo, Mathur Babu ficou sabendo e falou: Por que você não me contou? Eu teria matado ele. Você lembra disso? Pois é. Por isso que eu não contei. O médico disse: Isso também se deve à vontade de Deus. As pessoas aprenderão com isso como superar a raiva e perdoar. Vijay Naren tem um vislumbre da forma de Deus. Enquanto isso, os devotos têm uma longa conversa com Vijay na presença de Thakur. Vijay disse: Sinto que alguém está sempre comigo, mesmo quando estou longe. Ele me conta o que está acontecendo. Naren disse: Como um anjo da guarda. Vijay disse: Eu o vi, o Paramahansa Deva, Ramakrishna. Em Dhaka, eu até toquei seu corpo. Veja, Sri Ramakrishna estava em Dakshinela. Mas o Vijay viu Sri Ramakrishna e tocou no seu corpo em outra localidade. Lembra, né? No início dessa conversa, o Vijay diz: Eu peregrinei e descobri que aquilo que eu estava adorando nas imagens estava sempre aqui. Você não precisa me dizer. Eu sei quem você é. E Sri Ramakrishna diz: Então tá. Então não vou dizer não. E Vijay, então, e tem isso, né? Vijay disse que viu. E Sri Ramakrishna rindo diz: Deve ter sido outra pessoa.
Aqui está, né? O Senhor Jesus caminha com os discípulos e vem um erudito e pergunta: Senhor, Senhor, não, mestre, mestre, bom mestre, como faço? E o Senhor Jesus diz: Por que me chama de bom? Não é? Essa tentativa, né? Não revela tão fácil. Para outros vai dizer. Vai dizer para a mulher do poço de Jacó: Eu sou esse. Não é? Para alguns ele vai dizer. Para outros ele vai dizer: Não. Não é? Esse é o jogo também. Não é? Precisa realizar um trabalho aqui. Por isso que o Senhor se vestiu como servo, como devoto. Não é? Muito bem. Narayan diz: Eu também o vi, viu Sri Ramakrishna, várias vezes. Ele diz para Vijay: Então, como eu posso dizer que não acredito em você? Veja, são os meses finais da vida de Sri Ramakrishna e já temos essa revelação aqui de Narayan. Não é? Foram anos antagonizando com Sri Ramakrishna até que ele começa a ter essas experiências. Aqui nós encerramos essa 16ª sessão. Dá para continuar aí na 17ª sessão um pouquinho? E a gente vai fazer isso. Evidentemente vai ser só um pouco. Por causa do tempo. Né? 17ª sessão desse primeiro volume. Estamos chegando próximo do final desse primeiro volume. Ok? Sri Ramakrishna com devotos na casa e Shyampukur. Essa mesma casa. É a continuidade disso. Sri Ramakrishna com Giris, com Emin, o jovem Naren, Kali, Sharat, Rakal, Dr. Sarkar e outros devotos. Né? Kali, Sarat, Rakal, todos serão esses conhecidos grandes discípulos swamis da ordem de São Ramakrishna, né? Swami Brahmananda, Swami Turiyananda, Swami Abhedananda. Eles aparecem aqui com os nomes deles mesmos, né? E na tradição de Sri Ramakrishna, todos eles são afetuosamente chamados, né? Kali Maharaj, coisas assim, né? Remetendo a esse nome que aparece no Katanita. Swami Brahmananda é chamado constantemente de Maharaj, pura e simplesmente. O Sri Ramakrishna disse uma vez que Rakal poderia ser um rei, se quisesse. E Swami Vivekananda é especialmente chamado de Swamiji. Swamiji, esse né, final Ji é colocado sempre carinhosamente, né? Você vai falar, né? Swami Sarvapriyananda Ji, né? Afetuosamente se diz assim, né? Os devotos de Paramahansa Yogananda chamam de Paramahansa Nanda Ji, Thakur Ji. Então, mas na tradição de Sri Ramakrishna, na tradição da ordem de Sri Ramakrishna, quando você fala Swamiji, esse é Swami Vivekananda. Não é qualquer um Swami, né? No trato, normalmente as pessoas vão falar Swamiji, mas, né, citado assim. E Maharaj também é, né, ser colocado para honrar pessoas. Na tradição da ordem de Sri Ramakrishna, o Maharaj é Swami Brahmananda. Muito bem. Sri Ramakrishna está hospedado na mesma casa em Shyampukur, em Calcutá, para tratamento. Esse tratamento do câncer. O Dr. Sarkar, seu médico, visita quase todos os dias, embora os devotos procurem regularmente para relatar a condição de Thakur. É a estação de outono. O Saradhya Durga Puja foi celebrado há poucos dias. Os devotos de Sri Ramakrishna observam isso com um misto de alegria e tristeza, pois seu Gurudeva tem sofrido seriamente nos últimos 3 meses com câncer na garganta. Ao ouvir que é incurável, os infelizes devotos derramam lágrimas na solidão. Alguns deles estão morando na casa de Shyampukur para cuidar de Sri Ramakrishna. Os que estão fazendo com seus corações e almas. Através desse serviço, Naren e outros jovens discípulos solteiros e cheios de desapego estão aprendendo a subir os degraus da renúncia, a luxúria e a ganância. Veja, eu como sou uma pessoa que tem grande afeição por Sri Ramakrishna, ao ler essas partes sinto também esse peso, essa tristeza. Veja que coisa, não é aparentemente inconcebível? Sri Ramakrishna há tantos anos, há tantas décadas já deixou esse corpo, mas ele está tão vivo nos nossos corações, está aqui, e ao mesmo tempo você então rememora esse tempo e pensa tolamente no sofrimento e no desaparecimento daquele que não pode desaparecer. Né? Imagine aqueles que estavam na cena, estavam na peça, mesmo aquelas almas, os seus, né,
discípulos do círculo interno, que vieram com ele da morada divina para realizar essa peça, estão aqui incorporados e sofrendo e sentindo. Mas aí diz aqui, alguns, como Naren, outros, estão aprendendo através desse serviço ao seu Gurudeva, que está sofrendo uma doença terminal, a capacidade de vencer a luxúria e a ganância. Então, tudo tem um sentido, né? Tudo tem um sentido. Muito se especula, né? Por qual razão alguém como Sri Ramakrishna toma um câncer? Será que isso é o karma? Não pode, né? Alguns dizem, é porque ele está recebendo os pecados daqueles que são seus devotos. O fato é de que tem que existir uma razão para a morte. O fato é que a maneira como Sri Ramakrishna lida com tudo isso é também um aprendizado para todos nós, né? E sem dúvida nenhuma para aqueles. Apesar da forte dor de Sri Ramakrishna, multidões ainda vêm para o seu darshan. Eles sentem paz e alegria ao vê-lo. Ele é um oceano de graça sem motivo e sua compaixão não tem fim. Ele fala com todos eles, preocupado com o bem-estar deles. Preocupado com o bem-estar deles, ele fala com todos. Veja, ele está com dor excruciante, sofre. Mas ele passa horas e horas e horas e horas recebendo todos, para dar o seu darshan, para que as pessoas o vejam e para que as pessoas o ouçam. Algo parecido também aconteceu com Ramana Maharshi, muitas vezes muito doente. Mas ele dizia, eu tenho que estar aqui, as pessoas vêm para cá e podem se beneficiar, me vendo, falando comigo, perguntando, dizendo alguma coisa. Né? Era um outro tipo de doença. Sri Ramakrishna estava afetado diretamente com o ato de falar. Mas como ele poderia evitar? Né? Porque ele estava preocupado com o bem-estar deles. Deles quem? De todos os aspirantes. Né? Finalmente, os médicos, especialmente o Dr. Sarkar, dizem-lhe para não falar nada. Mas o próprio médico, que fica lá 6 ou 7 horas seguidas, diz: você não deveria falar com mais ninguém, mas pode falar comigo. Ou seja, o médico recomenda a Sri Ramakrishna. Se você falar do jeito que você fala, e ele chega a brigar com Sri Ramakrishna, você vai agravar muito mais a sua doença e o seu sofrimento. Ao mesmo tempo, ele está sempre do lado de Sri Ramakrishna, conversando com ele horas e horas e horas e horas. Veja, ele é tomado pelo néctar. Né? O médico fica simplesmente encantado com o néctar das palavras de Sri Ramakrishna, e é por isso que ele permanece por períodos tão longos. M, que é ele mesmo falando dele mesmo, irá ao médico às 10 horas para relatar a condição de Sri Ramakrishna. Ele fala com Sri Ramakrishna antes de ir lá. Sri Ramakrishna diz para M, sinto muito menos dor, eu me sinto muito melhor. É por causa do remédio? Eu devo tomar esse remédio? E M diz, eu vou ao médico, vou contar tudo a ele prescreverá o que for melhor para você. Sri Ramakrishna diz, sabe, Purna não vem aqui há 2 ou 3 dias, estou preocupado. E M diz, Kali, falando para um outro, né? Kali Maharaj é Swami Abhidananda, futuramente. Por que você não pede para Purna vir? E Kali diz, eu vou lá imediatamente. Sri Ramakrishna diz para M, o filho do médico é um menino muito bom, por favor, peça para ele vir. Capítulo 2. Conversa entre entre M e o médico. Vou ler esse pequeno trecho aqui e finalizaremos essa sessão. Chegando à casa do médico, M o encontra sentado com 2 ou 3 amigos. O médico diz para M, eu estava falando sobre você há pouco. Você disse que viria às 10 horas. Eu estou esperando aqui há 1h30. Fiquei me perguntando o que aconteceu e como ele estava. Então ele diz para um amigo, irmão, por favor, cante essa música. O amigo canta. Cante enquanto você viver o nome e as glórias daquele cujo esplendor ilumina o universo, cujo amor sem limites flui como néctar, trazendo alegria a todos. O pensamento de sua compaixão traz uma emoção, os cabelos ficam em pé. Que palavras podem expressá-lo, cuja graça acaba instantaneamente com todas as tristezas? E em todos os lados, acima, abaixo, água no céu. Onde está o seu limite? Onde está o seu fim? Seus buscadores sempre perguntam. Ele é a morada da consciência, o grande transformador imaculado e puro, o olho sempre desperto, cuja visão não deixa nenhum traço de tristeza. Após esse cântico, o doutor diz para M, não é uma música linda? Particularmente a frase, onde está o seu limite, onde está o seu fim? Seus buscadores sempre perguntam. E M responde, sim senhor, é realmente muito bonito, uma bela concepção do infinito. O doutor diz carinhosamente, já é bem tarde, você comeu? Termino a refeição às 10 horas e saio para dar consultas. Eu não me sinto bem se vou trabalhar sem comer. E escutem, estou pensando em convidar vocês para
um banquete. O M diz, isso seria ótimo, sim. O médico diz, bem, onde deveria estar, aqui ou ali, o que você preferir? M diz, Senhor, seja aqui ou ali, todos vão gostar. O lugar onde eles vão comer. Agora o tema da conversa se volta para a mãe Kali, o Ishta Devatati Sri Ramakrishna. E o médico diz, Kali é apenas uma mulher central, que é uma mulher, um povoado indígena na Índia, ok? E M ri alto. Senhor, onde você conseguiu tirar isso? E o médico disse, eu ouvi algo assim em algum lugar. E M ri. O médico não tem nenhum tipo de devoção pelos aspectos exteriores de Deus, pelas expressões dos avataras e dos istas. Ele acredita no Deus oceânico, no Deus Brahman. Ele acredita, Deus se informa. Então todas as formas ele vê, né? Viu? Ele já falou de Rama, a Rama falhou aqui e ali, quem é Krishna? E Kali é apenas uma representação de alguma pessoa. Ele tem esse aspecto, veja. Ao mesmo tempo, ele é tão arraigadamente atraído para aquele que é o devoto tão rendido de todas as manifestações de Deus. Se chama Krishna. Né? No dia anterior, Vijay Krishna, Goswami, e alguns outros devotos experimentaram êxtase. O médico estava presente. A conversa gira em torno disso. O médico disse: eu vi. Mas é bom ter tanta emoção? M diz: Paramahansa Deva, Sri Ramakrishna, diz que o excesso de êxtase que vem pela meditação em Deus não faz mal a você, mesmo que seja muito profundo. Ele diz: a luz de uma gema calma o corpo, não o queima. Nós vamos continuar isso no próximo episódio, porque merece uma meditação mais atenta. Meus amigos, é isso. Próximo capítulo, próximo episódio, continuamos nossa conversa. E seguirá mais, vamos se encontrar com Sri Ramakrishna. Aprofundaremos todas essas questões e veremos esse antagonismo divino entre as expressões do médico, que muito representa o nosso racionalismo, as nossas impressões inteligentinhas a respeito de como compreender Deus sobre os nossos raciocínios, ao mesmo tempo que também representa o anseio que todas as pessoas podem ter por Deus, independente de suas configurações. Não é? E ouviremos Thakur falar e iluminar o nosso entendimento. Tá bom? Espero que vocês estejam todos aqui. Espero que meditem nesse vídeo, nos anteriores. Mergulhem fundo nesse Tataritá. Tá bom, meus amigos? Um grande abraço a todos vocês. Fiquem todos em paz. Fiquem todos com Deus.